Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Eu quero refletir com vocês hoje a respeito de um texto que o Senhor falou comigo há algum tempo e que esse texto ele continua batendo em mim, batendo no meu coração. Está lá em Romanos, capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Romanos, uma epístola de Paulo, e vai nos dizer o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, entre as demais igrejas. Né? Paulo, nesse verso 13, ele expunha o desejo de visitar a igreja de Roma, igreja que ele não visitou, que ele não chegou a conhecer presencialmente, e ele expôs aqui o desejo dele de estar com aqueles irmãos, pastoreando aquela galera de perto. E aí ele vai falar no verso 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Meus irmãos, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma que ele se sentia no débito, que ele se sentia devedor. E quando a gente olha para a bibliografia de Paulo, a gente vai falar, mano, mas como assim? Paulo, o apóstolo Paulo falando que ele se sentia em débito com aquela igreja, que ele se sentia devedor, né? Que ele se sentia devedor na pregação do evangelho, no partilhar das boas novas com aquela igreja. Meu, Paulo, o cara que mais escreveu textos no Novo Testamento, Paulo, o primeiro missionário da era cristã, Paulo que passou por todos os sofrimentos que passou por causa do evangelho, da pregação do evangelho, Paulo que morreu na prisão por causa do evangelho de Cristo, ele fala para a igreja de Roma que ele se sentia devedor. Mas que débito é esse? Que débito é esse que o apóstolo Paulo sentiu na pele que estava? Era o débito da pregação do evangelho, de partilhar aquilo que ele de graça recebeu. Era isso que ele se sentia em débito com a igreja. Paulo, quando olhava para o seu passado como um grande opositor da fé, um matador de crentes, um matador de cristãos, um perseguidor da igreja de Jesus, ele olha para tudo isso e fala: a graça, o amor de Cristo me alcançou e eu me sinto em débito. Eu me sinto em débito porque eu não era merecedor de nada daquilo. Eu não era merecedor desse amor, eu não era merecedor dessa graça, eu não era merecedor da salvação que me alcançou por meio de Cristo. E por causa de Cristo eu fui salvo, eu fui regenerado, eu fui transformado, eu sou um novo homem. Então hoje, por causa da obra de Jesus na minha vida, por conta dos feitos de Cristo, eu assumi uma dívida de amor, uma dívida de partilhar aquilo que eu recebi. Eu não tenho como pagar essa dívida que eu tenho hoje por causa de Jesus Cristo. Mas o que eu posso fazer para minimizar o efeito desse débito gigante é partilhar aquilo que eu de graça recebi. É partilhar as boas novas do Cristo ressurreto. É compartilhar com gregos, com bárbaros, com sábios, com ignorantes, com doutores, com pessoas iletradas. É partilhar com o médico, é partilhar com a faxineira, é partilhar com o catador, é partilhar com o atleta. Nós que fomos alcançados por Cristo, nós assumimos uma dívida, irmãos, assumimos uma dívida
que nós não temos condição de pagar. Mas nós podemos minimizar essa dívida com a pregação do Evangelho, expondo o Evangelho, levando o Cristo ressurreto, a mensagem do Cristo ressurreto para todos, sem distinção. Por conta da obra de Jesus, que nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados, e nos alcançou, nos redimiu, nos restaurou, e nos salvou, e nos deu uma vida eterna. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. A dívida de pregar a Cristo por onde nós formos, nos quatro cantos dessa terra. Uma dívida de partilhar esse amor que nos alcançou. Então, que esse mesmo espírito de Paulo, esse mesmo sentimento de Paulo, venha incomodar eu e você hoje e todos os dias da nossa vida. Esse sentimento de que nós somos devedores, por causa da obra de Cristo que nos alcançou. Nós lembramos do nosso passado e nós vemos a obra que Cristo fez em nós, que nos lançou para uma vida eterna, que nos alcançou, que nos redimiu. Nós temos que ter esse mesmo sentimento de que nós somos devedores. Somos devedores de partilhar o Cristo que nos amou, nos alcançou e nos salvou. Que esse seja o mesmo sentimento em nós. E que você seja incomodado. E que eu seja incomodado todos os dias da minha vida. E que Cristo seja visto na minha e na sua vida para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.